Olá, estamos aqui falando com a Janaína César, que está na Itália, na região do Vêneto. A Janaína, vocês conhecem, vive escrevendo para o Opera Mundi, acompanha muitos casos da Itália, principalmente os relacionados à Operação Condor. Ela também escreve para outros jornais aqui do Brasil, tem escrito bastante para o estado de São Paulo sobre a situação na Itália durante a crise do coronavírus. Janaína, tudo bem com você? Oi, Haroldo, tudo bem? Quer dizer, na medida do possível, né? Tá tudo bem. Escuta, esse final de semana a Itália chegou no pico de casos de morte por dia do coronavírus. Como é que está a situação? Como é que chegou até aí? A perspectiva, enfim, como é que está a situação hoje na Itália? Segunda-feira a gente está gravando, provavelmente a gente vai transmitir na terça-feira esse vídeo, dia Hum, 31 de março. Isso, olha, falando dos dados, né? Eu até escrevi aqui, porque acabou de sair, assim, coisa fresquinha, os dados de hoje, porque todo dia, às 6 horas da tarde, a Proteção Civil faz um boletim atualizado das últimas 24 horas, né? Aqui na Itália a gente já está com mais de 100 mil casos, são 101.739 casos de pessoas que foram contaminadas, né? Como você falou, sábado a gente teve o pico mesmo de pessoas que foram quase 1.000 mortes, né? Porém, Em um único dia. em um único dia, exato. E só que assim, apesar desse número muito grande de mortes, o que a Proteção Civil está vendo é que está tendo uma diminuição. Os números são muito grandes ainda, tá? Mas está tendo uma pequena diminuição em relação a esses números. Eu vou dar uma lida aqui para você hoje, não? Em relação ao número de mortes e também em relação aos números de casos positivos, ok? Hoje, a gente teve 1.648 novos casos positivos. Ontem, foram 3.815. Isso significa o quê? Que o isolamento social está funcionando, entendeu? O total de pessoas positivas são que assim, só que estão, sem colocar nessa conta as pessoas que já faleceram, tá? São 75.528 pessoas. Deixa eu ler aqui. Total de mortos é quanto até agora? Então, o número de mortos hoje foi de 812, que é menor do que o número de mortos do sábado, que a gente quase chegou a 1.000, porém é maior do que o de ontem. Ontem a gente teve 756. O número de pessoas curadas, ele atingiu hoje o maior patamar. A gente teve 1.590 pessoas que hoje deram negativo, que foram curadas mesmo de coronavírus. Ontem esse número é de 646. A gente ainda está vivendo com números muito altos, né? Tipo, essa pandemia E o está, total de assim, mortos na Itália, você tem aí? Desde que sim, começou? sim. Deixa eu ver aqui. Total de mortos, 11.591 pessoas. Tá. É muita gente. É uma cidade inteira do interior de São Paulo, por exemplo. Tem várias É, cidades desse tamanho. é. Você estava falando, né, que eu estou escrevendo bastante para o Estadão. Hoje saiu uma matéria minha que fala sobre uma coisa que, assim, um problema que a gente está vivendo aqui com os profissionais da saúde. A gente tem um número absurdo de profissionais da saúde contaminados. E o número de médicos mortos por coronavírus desde o começo da epidemia cresce a cada dia, assim, obviamente, como em relação às pessoas, assim, ao cidadão normal. Mas são já 61 médicos Mortos. e mortos, morreram por causa disso. E a gente está tendo casos de enfermeiros que estão se suicidando, que se mataram, 2 enfermeiras. Uma, ela deu positivo e ela não aguentou o tranco, porque, assim, o maior medo do pessoal que trabalha na saúde
o que aterroriza eles, assim, é virar um difusor da doença, entendeu? Essa assim, é o pânico que esse pessoal tem. Eles não querem, obviamente, ninguém, né? Mas ser, assim, a fonte de transmissão dessa doença, né? E a partir do momento, porque tem esse problema, muitos profissionais da saúde, que eu acho que deve acontecer isso no Brasil também, apesar deles terem os sintomas, eles não são feitos exames neles aqui, entendeu? Então, assim, muitos apresentam, não sei, 1, 2 sintomas e continuam trabalhando. Só quando estão mal, É que aí eles se eles dão ficam em conta de que quarentena estão com a em casa. doença. Isso, entendeu? Tanto é que é no próprio hospital que é onde se difunde maiormente o coronavírus, né? E os médicos, eles mesmos dizem que eles foram um dos maiores difusores no começo da epidemia, Porque eles não porque sabiam que estava tendo a epidemia. exatamente, entendeu? E a gente tem um problema aqui também relacionado assim, a metade desses médicos que morreram, eles são médicos de família. Aqui na Itália, como é que funciona? A gente não tem os postos médicos como tem aí no Brasil. Aqui funciona que assim, cada bairro, digamos assim, tem um médico de família, que é tipo um clínico geral. Então você passa por ele, faz uma triagem, e depois ele te encaminha para um especialista que é no hospital, entendeu? Certo. E são esses médicos as maiores vítimas dessa epidemia, porque você passa neles primeiro, antes de De ir, chegar no hospital. exato, de chegar no hospital. E eles ainda estão continuando a trabalhar, e hoje assim, a indicação do Ministério da Saúde é que eles trabalhem de casa, atendendo, fazendo uma... Remoto. Por Exato, fazendo por conferência, assim, como a telefone, gente está e fazendo, exato. talvez. Exato. E na necessidade, eles possam ir à casa das pessoas. Porém, falta material para essas pessoas, para esses médicos. Eles não têm. Aqui a gente tem essa, não sei como é que chama no Brasil, é DPI, é Dispositivo de Proteção Individual. Que Ou equipamento EPI também, depende. isso. Mas que não é só a máscara, você tá Claro. entendendo? A mascarinha e a luva. É a máscara, é aquela outra, como é que fala? Uma viseira. É isso, a viseira. E também aquela roupa toda branca de proteção, tipo aquele macacão de astronauta, não sei como é que chama aquilo, entendeu? Assim, só que eles não têm nada disso, assim. Quando é muito, tem aquela mascarinha, mas daquelas que não é médica, que você se contamina indo ver um paciente que tá... É muito fácil, né, você se contaminar se você Claro. se infectar. Porque tem que medir E, febre, tem que tocar no paciente eventualmente, tocar na exato. casa, entrar na casa dele, tocar nos É, móveis, tocar. Acaba é. tendo o contato por outras vias. Ô, Janaína, o que você está descrevendo é assim, é um sistema à beira do colapso ou em colapso. Se falou muito aí na Itália das pessoas não terem atendimento médico suficiente. Uhum. E tem gente que morre de outras coisas que não o coronavírus por falta de hospital também, não tem? Tem. Porque hoje, assim, como o coronavírus tomou praticamente muitos leitos dos hospitais, eles, assim, a emergência hoje é essa. Então, assim, a prioridade é paciente doente de coronavírus, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa, ela tem uma outra patologia e acaba não sendo tratada, entendeu? Porque os hospitais e os médicos estão dando prioridade para esse tipo de atendimento, E, entendeu? por Tem uma exemplo, coisa também. ah, Então, tipo assim, tem uma coisa também, tipo, nessa matéria que saiu hoje no Estado, eu entrevistei uma enfermeira, ela, imagina, ela trabalha na ginecologia, obstetria de um hospital, na Puglia, né? E a gente acha que são só os médicos que estão na linha de frente que são impactados por causa dessa emergência. Mas não, porque ela tava dando um exemplo que, por conta desse grande risco de contaminação das pessoas, né, serem infectadas no hospital, as mulheres que estão indo ter neném, elas não podem mais ter acompanhamento do marido,
entendeu? Sim. Então, assim, quem fica dentro da sala no momento do parto é só a gestante que agora é acompanhada, assim, lá no momento pela enfermeira. Essa enfermeira tomou a vez praticamente do marido, entendeu? E o marido não pode nem ficar na sala de espera, a presença dele não é permitida lá dentro do hospital, justamente por causa desse problema Do risco de pegar. exato, de E contaminação. qualquer cirurgia eletiva fica adiada. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma pedra no rim, se tem uma... Se são, assim, digamos... Se não são emergenciais de fato, Exato, ficam adiadas. exato, E isso exato. significa uma piora da saúde de muita gente, né? Mesmo que a pessoa não Ah, morra, ela pode ter consequências para a vida inteira depois. com certeza, com certeza. Escuta, e a ideia de isolamento pegou aí na Itália? As pessoas estão respeitando? Pararam as pessoas que queriam que voltasse, como o Não, Bolsonaro assim, está defendendo, saindo nas ruas aqui, cumprimentando as pessoas na rua, desautorizando o ministro da Saúde? Isso tem ainda aí, não? olha, obviamente ainda tem pessoas que pensam nessa linha, mas assim, é uma minoria. A gente tem um problema de italianos que não respeitam o isolamento, que aproveitam aí de uma brecha que tem no decreto, né, que instaurou o próprio o fechamento do país, que é a possibilidade de você sair para fazer esporte e passear com o cachorro, digamos assim, ou até ir no supermercado. As pessoas estão aproveitando muito, então assim, elas saem, porque você não tem uma saída limitada. A indicação é ir uma vez por semana ao supermercado e basta. E sair, não sei, vai na farmácia se você tem realmente necessidade, enfim. Só que as pessoas exageram, então, assim, vão 3 vezes por dia no mercado, todos os dias, vão em mercados diferentes. Então, a gente realmente tem um problema relacionado a isso. Pra você ter uma ideia, na primeira semana que a Itália estava fechada, a gente teve um número de pessoas que foram denunciadas que ultrapassava o número de pessoas que tinham sido que tinham morrido, entendeu? Então assim tem ali uma discrepância. Os italianos são meio assim furbetos, como a gente diz aqui na Itália, tipo malandrinhos, sabe? Ah, E é difícil você viver em quarentena? Sim que é difícil. A gente só que não pode ser egoísta e pensar só na gente, no nosso mal-estar, sei lá, de ficar em casa, na necessidade, oh meu Deus, tipo, sabe, de respirar fora desse contexto em que você está vivendo hoje. A gente tem que pensar no outro, entendeu? Porque não é só uma questão de você ficar isolado para a tua segurança, mas também para colocar o outro em segurança, né? Porque você pode ser uma pessoa assintomática, não sabe que tem um vírus, de repente você sai e contamina, sei lá, 10, 15 pessoas no tempo que tu foi no supermercado e voltou para casa, entendeu? É Janaína, complicado. você teve no hospital Tive. recentemente? Quando foi a última vez que você teve no hospital? Para fazer Semana, reportagem? semana passada. Semana passada, quando que foi na quinta, acho que quinta-feira da semana passada, estive no hospital e, obviamente, tomei todas as precauções, fui com a máscara, fui com a luva, e ainda coloquei, eu não sabia, eu queria proteger o cabelo, tipo, fiz um coque aqui em cima, e ainda coloquei uma touca, mas como eu não tinha uma touca, obviamente, médica para colocar no cabelo, desse dispositivo de proteção, eu, se pudesse, teria colocado o macacão inteiro, né, porque tipo, dá medo. Mas aí eu coloquei uma touca de banho, parecia uma louca, mas assim, eu queria me proteger, entendeu? Aí, enfim, eu fui assim. E dá um certo receio, assim, você entrar num ambiente que você sabe que é perigoso, né? É complicado. E se bem que, assim, aqui onde eu moro, aqui em Bassano, a gente tem muitos casos, mas não chegou a viver essa situação drástica que nem é lá na Lombardia, entendeu? Aqui na região do Vêneto, a pior das cidades onde está vivendo, assim, que está explodindo mesmo essa história, é em Verona.
lá tá realmente complicada a coisa, entendeu? E o que eu ia falar sobre isso? Que uma outra coisa, que a gente está falando da saúde pública que vai para sei lá, entra em colapso, né? Tem muitos casos de pessoas que estão sendo deixadas, tipo, para morrer em casa, sabe? Porque não, assim, não tem, como falar, não é que não tem um acompanhamento médico, tem um acompanhamento médico, mas como essas pessoas elas são suspeitas, sabe, de ter o coronavírus, quando o caso se agrava, porque assim, não dá nem mais tempo de chegar no hospital, porque essa doença ela é muito repentina, Haroldo. O diretor do hospital aqui de Bassano estava me explicando. Tem casos que em 3 horas, essa doença te Colapso. mata. Exato. Assim, você vai em colapso realmente e acabou, entendeu? A gente está vivendo realmente, está tendo que afrontar, que eu acho que é o pior monstro, sabe? Tipo, em relação à doença, pela velocidade com que ela se dissemina e pela violência com que ela te mata, entendeu? Eu li uma entrevista de uma enfermeira que dizia que a sensação que dá quando eles veem um paciente morrendo é quase como, assim, quando você vê uma pessoa se afogando, sabe? Que tá lá com falta de ar, só que quando você vê uma pessoa que se afoga, você tem a possibilidade de pular no mar, na piscina, e tentar salvar aquela pessoa. Só que nesse caso, não. Você não pode pular no mar. Porque, assim, você tá de mãos atadas ali, entendeu? Eu achei tão forte essa frase dela. E, enfim, a situação não é brincadeira. O isolamento social é realmente, acho que é a única coisa, acho não, o isolamento social é a única maneira de fazer essa epidemia ser controlada, entendeu? E a gente tem que ficar só esperando, confiando na ciência, Porque imagino para que que encontre agora, logo ainda que uma vacina. estejam reduzindo os casos de morte, ainda os hospitais ainda estão muito lotados e continuarão por Claro, mais 15 dias, 20 dias, pelo menos. claro. Hoje já estavam falando que, porque assim, o decreto que fecha o país por completo, ele iria até o dia 3 de abril, teoricamente, entendeu? Só que já estão dizendo que é impossível você, já no dia 4 tornar, assim, Liberar tudo. fazer com que o país volte, exato. Então, já estavam estipulando aí mais 2 semanas de isolamento, entendeu? Janaína, tem uma questão que preocupa muito as pessoas daqui, que é a questão da economia, Ah, né? Imagino que aí também. O é. governo daí tomou atitudes para minorar a situação, porque a gente vê até o Trump anunciar pacotes. Aqui são anunciados pacotes, mas até agora não chegaram, o dinheiro não foi solto ainda, ninguém recebeu esse dinheiro ainda. Uhum. Espero que receba em breve, porque está virando mês, né? O dinheiro das pessoas está acabando. Mas aí teve algum pacote? Como que eles estão lidando com a questão econômica? Teve, Ontem teve, ah, diga, teve, diga. teve um pacote, ele se chama Cura Itália, tem um nome Uhum, bem, né? uhum. E assim, esse pacote ele prevê, é, ele não é perfeito, tá? Ele tem um monte de pontos críticos, mas é um pacote que estipulou várias medidas de ajustes fiscais, de cancelamento, como fala, de boletas, né? Tipo de água, luz, gás, por acho que 2 ou 3 meses, se eu não me engano. Não sei assim, a quantidade de meses certas, tá? Mas acho que foi isso, 2 ou 3 meses. E a coisa principal é que assim, esse Cura Itália, ele estabelece também uma ajuda de 600 euros para, inclusive, profissionais liberais, entendeu? Tipo, a gente que é jornalista, freelancer, entendeu? Também tem direito a isso. E só que assim,
muita gente, ela não foi catalogada, digamos assim, colocada dentro Desse pacote. desse pacote. Tipo, pessoal que trabalha em Neiro, que trabalha, que não tem contrato, digamos assim, que são, na maioria, que são imigrantes que trabalham nas lavouras, entendeu? Eles não estão, essa voz não existe praticamente dentro desse decreto. Os trabalhadores que são trabalhadores autônomos, que não têm um CNPJ, e, enfim, também não estão dentro desse decreto. E tem e outras realidades. Mas eu acho que, assim, é difícil você conseguir fazer uma manobra econômica e acontentar todo mundo, entendeu? Não estou querendo justificar, porque eu acho que também tem muitos pontos falhos, tá? Mas, assim, já é alguma coisa, entendeu? Sim, porque E algum dinheiro agora, circula, né? exato, assim, ainda não foi liberado, tá? Assim, disseram que também aí a gente vai ter que esperar de 1 semana a 10 dias para ter liberação desse dinheiro. E estão sendo discutidas outras medidas para estar melhorando esse decreto aí, entendeu? O Conte, que é o primeiro-ministro, né? Ele já liberou também mais uma quantidade de dinheiro para estar ajudando as prefeituras, para estar dando bônus para as pessoas que realmente têm necessidade, para estar indo no supermercado. É um bônus de 300 euros por família para ir fazer compras, entendeu? E, então, assim, alguma coisinha está sendo feita, óbvio. Não é a perfeição, mas medidas econômicas têm que ser adotadas, porque as pessoas realmente estão chegando no limite da exasperação. O dinheiro não circula, as pessoas estão passando fome, Haroldo. Tá no sul do país, eu agora não vou lembrar, teve um caso, eu acho que foi na Puglia, ou foi na Sicília, de assim, uma cena muito chocante. Bom, teve saque já em supermercado aqui, entendeu? Acho que isso foi na Campania, perto de Nápoles. Mas teve essa cena que até um vídeo girou na internet de um casal que também eles têm um pequeno negócio, o negócio fechou por causa da quarentena, eles estavam sem dinheiro e a pensão da mãe desse casal aí, da esposa, enfim, a aposentadoria, né? Ela ia ser depositada na conta no dia X. Eles foram até o banco para sacar o dinheiro da E não tinha aposentadoria. dinheiro, não tinha conta Exato, lá. e o dinheiro não tinha caído. E eles entraram em desespero, porque eles não tinham 1 centavo para comprar comida, entendeu? Então, assim, aí começaram a gritar na rua, tipo, dando chute no banco, a polícia chegou, os policiais foram muito até, como falar, gentis com esse casal, como falar, não teve uma intervenção Violenta. brusca em relação a eles, entenderam a situação, entendeu? Eles não estavam chutando a porta do banco por um ato de, tipo, como falar, de vandalismo, mas era um ato de desespero, você está entendendo? E o gerente do banco, que morava praticamente no andar de cima da casa lá do predinho, ele desceu, tentou ajudar a família, mas enfim, o banco está fechado, então assim, ele não podia abrir o banco para ir lá dentro resolver a situação para esse casal, eles teriam que esperar mais alguns dias para até que o dinheiro da aposentadoria dessa senhora caísse na conta. Mas a situação fica difícil quando você não tem mais dinheiro para nada, né? Não tem o que comer, entendeu? É complicado. Janaína, queria te agradecer. Tem mais alguma coisa que você queira contar para a gente? Você que está aí no futuro, né? É o futuro, né, de vocês. Futuro Eu da acho que gente. eu Parece acho que ser dramático. Acho que a gente vai sofrer ainda bem. ai, nem me fale, viu? E eu acho que, Haroldo, o Brasil tem assim, a necessidade de realmente olhar não só para a Itália, mas olhar e entender o que os outros países estão fazendo. É impossível que o mundo inteiro pratique o isolamento social
e o Brasil seja o único lugar do mundo que existe um presidente que diz que não, que o comércio deve abrir, que o isolamento social, assim, que as pessoas, que quem tem que se isolar são as pessoas, sabe, de terceira idade. Até como se essas pessoas não contassem nada, entendeu? Mas tanto só morre velho. Gente, não é só morre velho. Esses velhos são os nossos pais, são os nossos avós, eles não são descartáveis. São pessoas, entendeu? Mesmo que se morresse um velho, não deveria morrer, Mas entendeu? outro Essa dia, pessoa eu tem que ser. não... Exatamente, concordo totalmente, mas teve eu vi um vídeo muito interessante aqui, feito por uma brasileira, que mostrava que se somar as pessoas idosas com as pessoas que têm diabetes, com as pessoas que têm pressão alta, que inclusive é meu caso, com as pessoas que têm alguma outra doença pré-existente, com as pessoas que... É 100, 110 milhões de brasileiros, ou entre 100 e 110 milhões de brasileiros estão no grupo de risco. É metade da Nossa, população. Talvez essa conta esteja um pouco exagerada, mas não está muita. Então, também essa ideia de que o grupo de risco é pequeno, ela não resolve, ele é gigante. Então, de fato, o que tem que segurar é todo mundo. Todo mundo tem que ter menos contato, reduzir ao máximo. é, E quando tem que sair com o máximo de cuidado, com menos contato possível. Enfim, é, tudo isso para reduzir a velocidade, para quando você chegar no hospital com falta de ar, ter como ser atendido. A minha é. irmã é médica, ela fala inclusive do risco de faltar oxigênio nos hospitais. Não sei se teve esse caso aí. Isso estava rolando aqui também, porque chegou ao ponto de faltar oxigênio em Ou seja, algumas estruturas. você pode ter a máquina que ventila a pessoa, mas você não Exato. tem o oxigênio, que é o que faz aquilo manter a pessoa viva. Então, falta um insumo básico, então não adianta também. Então, É, a quantidade de detalhes que um hospital precisa ter para operar perfeitamente é muito grande. é, Então, as pessoas precisam ter e entender que a gente tem que confiar nas pessoas que entendem, que são, nesse caso, os médicos, que são as pessoas, no caso da economia, nos economistas, que têm que fazer as uhum, sugestões e resolver. Elas têm responsabilidade quanto a isso também. Não é a exato. pessoa individualmente que tem que resolver, ela tem que cobrar do prefeito, do vereador, do deputado, do Uhum, presidente, que senão para que governo? Então, é, não é ter, né? bem isso. Eu acho importante frisar uma coisa, Haroldo, também, que é a questão do investimento na saúde, entendeu? Eu acho que, eu acho que essa pandemia, ela veio também para nos mostrar o quanto a saúde não deve ser, é, como é que eu posso falar assim, não deve ser vista como uma Um privilégio. não é nem que como privilégio, é quando a gente fala, agora me falta a palavra, não é uma despesa. Você Uhum. colocar dinheiro na saúde, você não está fazendo uma despesa, você está investindo. Acho que a gente tem que mudar esse conceito de gastar dinheiro com a saúde e ver isso como, isso é uma despesa muito grande para o país. Isso não é uma despesa, isso é um investimento. Quanto mais você investe em saúde, quanto mais você investe em pesquisa, quanto mais você investe em ciência, mais você está preparado para enfrentar uma pandemia dessas, entendeu? Claro. É difícil você conseguir enfrentar isso quando você tem cortes profundos no sistema sanitário, você tem cortes na ciência, você tem cortes nas pesquisas. Fica complicado. Você não tem instrumentos para poder enfrentar uma coisa dessas, uma grandeza dessas, entendeu? Acho que está na hora de inverter os valores, eu acho, O sabe? Lula sempre falava isso, que toda vez que alguém falava que ele estava gastando demais com educação, ele falava: eu não gasto com educação, é tudo investimento. Educação não É, é gasto, não é investimento. Ele falava isso toda hora. E de fato, a gente teve aqui no Brasil uma revolução nos anos 2000, na época dele, da Dilma, na área de educação. é. Eu lembro que uma vez, saindo um pouco da saúde, Uhum. mas só para fazer o paralelo, eu estava num debate e eu não conhecia esses números.
de educação detalhadamente. E às vezes a gente tem uma ideia que vem do senso comum, né? Eu tinha uma ideia do governo Lula que melhorou a educação, mas não sabia o quanto. E daí eu estava num debate, o meu colega debatedor, era um outro editor, mostrou os dados para discutir por que se lia pouco, não sei o que, mostrou os dados da evolução da educação no país. E os dados eram impressionantes, mas então, às vezes a gente não consegue ver. Porque os dados que ele mostrou indicavam uma transformação radical no quadro educacional brasileiro. Assim, mostrava que as pessoas estavam terminando o ensino médio, que era uma coisa nova no país, que o número de ingressos na universidade tinha crescido totalmente fora do ritmo dos anos anteriores, que o número de analfabetos continuava a cair no ritmo de sempre, também não tinha um grande sucesso nessa área, mas na área de ensino médio e ensino superior eram resultados fabulosos. E esse meu colega estava apresentando esses dados sem perceber a curva que ele estava mostrando. Entendi. Daí eu falei assim, olha, se você olhar essa curva, você vai perceber que talvez o único país que tem uma curva parecida com essa seja... A gente está vendo tanto gráfico agora de saúde, né? A importância dos estatísticos, que é o único país. São países que passaram por processos de revolução em que colocaram a educação em primeiro lugar. Citei Cuba e tal, mas o Brasil tinha feito isso num sistema democrático, sem golpe, sem guerra, sem revolução, sem nada. Então a gente precisa aprender também a ver quando as coisas estão dando certo, né? Então eu espero que esse aprendizado que você está falando, que as pessoas entendam isso, a importância, isso volte ao jogo brasileiro, porque se criou uma ideia de que as faculdades não ensinam, de que as faculdades não pesquisam, que a ciência não serve para nada, e que o ápice da sabedoria é o grupo de WhatsApp, né? Então, então isso precisa acabar. As pessoas precisam voltar a entender a importância dessa coisa do dia a dia, do trabalho em ciência, do trabalho em medicina, do trabalho e do trabalho na educação e na pesquisa, né? São os pilares de uma sociedade. Se você destrói isso, você está destruindo o teu futuro, né? Claro. Janaína, muito obrigado. A gente volta a se falar aí quando você tiver um tempinho. Eu sei que não está fácil. A gente trabalhando em casa faz aquela jornada múltipla, né? Nossa. Tem que arrumar a casa, tem que cuidar dos filhos, tem que... E você vê todas as coisas da casa que você deixava para arrumar depois, um dia que desse tempo, você não aguenta, né? Porque pois tá lá. Eu sei. Falei que eu arrumei meu guarda-roupa, né? Meu Deus do céu. Não, e aqui é a mesma coisa, tipo, toda hora você tem... E daí essa dupla vida que você tá trabalhando e arrumando a casa ao mesmo tempo é muito difícil. Você não pode, você não separa, né? Você podia, antes você trabalhava até tal hora arrumando a casa, depois você ia trabalhar para levar as crianças na escola, arrumar e trabalhar para o seu trabalho mesmo, de jornalista e tal. Agora é tudo junto e misturado, né? Aquela confusão. As pessoas estão rindo, mas é que dá nervoso isso aí. Você tá rindo, mas dá nervoso. Eu tô rindo de nervoso, realmente, porque é desesperador, na verdade. Espero que isso passe, que a gente converse em situações melhores, mas eu acho que ainda vai ter algumas assim. Tá bom? Ai, meu Deus, eu sei. Tá bom, querido. Um abraço para vocês aí, beijo e fique em casa. Muito obrigado, a gente se fala. Valeu. Tá bom. Tchau, beijo. tchau. Tchau.